Entre as mãos pequenas que folheiam páginas coloridas, nasce o hábito que transforma, o de sonhar, questionar e compreender. Todos os entrevistados se encantaram com a leitura na infância. Podemos dizer que a infância é um livro aberto e cada página guarda um universo de descobertas. É com os primeiros olhares, toques e sorrisos que semeamos histórias. O som das palavras ecoa como música e as imagens nos levam a lugares onde a imaginação se torna realidade. A leitura entrou na minha vida muito cedo e eu devo isso ao meu pai. Eu sou filha de uma mulher que gosta de contar histórias e de um homem que gostava de ler muito. Felizmente ele já partiu tem um tempinho. Desde muito pequena eu me recordo de livros na minha casa. Mas o mais importante, desde muito pequena, meu pai sempre presenteou livros para mim e para o meu irmão. Me lembro de Natal, correr para o pé da cama e ter lá um box, né, com 4 livros com a história do Velho Testamento. Todo mês na minha casa a gente recebia uma revista chamada Nosso Amiguinho e vinha com bastante leitura, com dinâmica de cortar, colar, montar coisas. Livros eram uma constante. Durante um tempo meu pai morou distante da gente, passava 3 meses fora e 15 dias aqui com a gente. Sempre que ele chegava vinha brinquedos na bagagem, mas vinha livros também. Então eu não me recordo de um momento em que eu não estivesse cercada por livros. Esse aqui é uma edição de 58, tá? Talvez tenha sido um dos primeiros que eu me recordo de ter lido. E aí, assim, como foi uma herança que eu recebi, foi uma herança que eu fiz questão de também passar para os meus filhos. Inclusive, passava essas preciosidades e eles complementavam, né? Aqui tem a arte do meu mais velho, né? Quando ele pegou esse livrinho a primeira vez. Então, assim, livros na minha casa nunca foram objetos de ficar longe de criança para não riscar, para não rasgar. Tanto com meu pai quanto comigo, livros é para serem lidos. Tanto é que esses livros aqui, eles precisam realmente de uma reencadernação, de todo um trato, mas eu ainda não consegui nenhum profissional, que são livros do meu pai. Então, assim, se eu fosse dizer qual um dos maiores legados do meu pai, eu diria sem sombra de dúvida que é a leitura. Então, a leitura tem toda uma carga emocional para mim, né? Porque ela me recorda dessa pessoa que foi muito importante na minha vida e que foi a forma que eu tive de viajar, de conhecer o mundo, de rodar o mundo. Bem pequena, eu sabia como que era o Egito. Bem pequena, eu tinha noção da Inglaterra, eu sabia o que tinha sido a Revolução Francesa. Então, assim, eu conhecia a história através dos livros. E me apaixonei por história, tanto é que fiz o curso de História. Então, não consigo imaginar a minha vida sem livros. Então, assim, em todas as fases da minha vida, a leitura esteve presente. Tá? Ela me dá identidade. Eu sou leitora. A leitura, ela impactou a minha vida de forma bastante positiva. Eu me lembro que as primeiras experiências com a leitura se deu ainda muito cedo. Minha mãe, que só tem a 4ª série primária, me ensinou a ler. Nós morávamos na fazenda e ela me ensinou a ler, mesmo com o pouco estudo dela. E na fazenda, eu lembro que eles entregavam o Novo Testamento. Passavam umas caravanas ali, entregavam o Novo Testamento, um livrinho bem pequenininho com o Novo Testamento da Bíblia. E eu, já aprendendo ali com a minha mãe as primeiras letras, peguei aquele Novo Testamento, subia para o pé de goiaba. E eu lembro, essa imagem está bem clara na minha mente, eu em cima do pé de goiaba, comendo uma goiaba e lendo o Novo Testamento. Eu me impressionava bastante com a história de Jesus,
né, e queria saber o que ia acontecer, e aquilo me empolgava bastante. Então, as primeiras experiências de leitura na minha vida se deu dessa forma. Posteriormente, eu fui morar com uma tia que não era tia, e ali eu tive o contato com livros de fato, né, uma estante cheia de livros, e aquilo enchia os meus olhos. E ela incentivava bastante os filhos, que eram da minha idade, a ler e, consequentemente, me incentivava também. Eu comecei a devorar aqueles livros da estante. E dali tinha muitas histórias que me faziam viajar e conhecer novos mundos. E foi a partir de então que eu realmente passei a não viver sem livros. Quando eu estava na 4ª série primária, eu lembro que eu ganhei o meu primeiro livro de uma professora, A Marca de uma Lágrima, de Pedro Bandeira. Até hoje eu tenho. Eu estou esperando a minha filha virar adolescente para que ela também leia. Essas experiências com leitura, né, me levaram a mundos incríveis. E então eu fui fazer letras. Eu não consigo me ver sem a leitura e sem também, hoje, sem incentivar a leitura, sem produzir textos para que sejam lidos. Na minha família, nós não tínhamos muito hábito de leitura, né? Eu cresci em uma família onde os pais não tinham muita escolaridade. Porém, né, é interessante essa história, o hábito da leitura ele surgiu em uma das viagens que eu fui a Palmas, na casa de um tio, e lá ele tinha um cesto cheio de gibis. E aí eu olhei aqueles gibis e comecei a pegar aqueles livros, né, aqueles gibis, e a mergulhar naquelas histórias, né? Então, a minha caminhada na leitura começou um pouco tardia, ali pelos 8, 9 anos, né? O hábito mesmo de ler, mas foi através de gibis, né? Através da casa de um tio, e aí eu comecei a ler um gibi, li ele todo, depois eu quis pegar o outro gibi, lia, e aí eu voltei para Gurupi, né? Depois das férias, na época, e aí eu falei, cara, mas muito bom. Aí aquilo começou a entrar na minha imaginação, e eu comecei a comprar gibis. E aí isso entrou no mundo imaginário, e eu comecei a querer criar as histórias. Por causa da leitura, né? Eu falei, bom, eu vou inventar algumas histórias. E aí eu comecei a escrever histórias de forma aleatória, como se estivesse escrevendo um gibi também. Eu lembro que eu pegava alguns jornais que eu via por aí, né? Nas oficinas, e aí jornais antigos até, e começava a ler aquelas notícias, aquelas reportagens. Então foi um hábito assim meio diferente com relação a outras pessoas, né? E nisso, né, entrei na fase adulta e me despertou a vontade de fazer o curso de jornalismo. Até então eu era uma pessoa muito vergonhosa, né? Entrei no curso de jornalismo com muita vergonha, não tinha muito hábito de conversar, de falar em público, mas vim porque eu gostava de ler, né? E eu queria descobrir esse mundo, porque, bom, jornalismo tem muita leitura. E aí foi justamente na universidade que eu criei realmente um hábito mais pontual da leitura, umas leituras mais sólidas, né? Alguns autores, fui para a literatura, aí eu comecei a ler as obras, né? De dentro do jornalismo. Então essa caminhada da leitura, ela foi libertadora na minha vida. A pessoa que não tinha coragem de falar em público, uma pessoa que não tinha coragem de conversar assim, olho no olho, com outra pessoa, a leitura me trouxe isso, porque eu entendi, por meio desse mundo, né, infinito da literatura, que eu podia ir para onde eu quisesse, que eu podia conversar com quem eu quisesse, que eu entrava e saía de qualquer lugar, porque a leitura que gerou em mim esse conhecimento me libertou para que eu pudesse me expressar, porque quanto mais eu leio, mais informação eu tenho armazenado na minha mente e mais eu consigo me expressar de forma tranquila, libertadora. Então, para a minha vida pessoal, a leitura foi fundamental. E entrei na faculdade de jornalismo e isso foi se ampliando ainda mais, né? Eu precisava ler, comprei livros, eu tenho em casa uma biblioteca. E a partir dessa leitura, dessa caminhada de professor, me tornei escritor, né? Aquele menino que não gostava de ler, porque não cresceu nesse ambiente, mas despertou através da leitura de gibis, né? Começou a ler jornais, entrou na faculdade de jornalismo, começou a ler obras de dentro da comunicação, sobre teorias, sobre jornalismo político, econômico, enfim. Aí despertou, por causa da leitura, a vontade de escrever. A caminhada, né, da leitura me proporcionou isso, né? Fui para o mestrado, onde eu tive que ler muito, né, o mestrado em comunicação. Então, graças à leitura que me despertou e abriu portas para que eu pudesse exercer a minha vida pessoal e profissional,
né, em várias vertentes, me fez ver um mundo que, às vezes, sem esse hábito, eu não conseguia enxergar. Então, isso foi libertador e eu não consigo viver sem ler. O ápice é realmente acordar cedo, fazer um cafezinho e ler um livro. Isso, para mim, é maravilhoso, né? Isso é libertador, isso é prazeroso. Bom, desde criança, eu sempre fui uma criança muito criativa, uma criança que sempre gostou muito de criar personagens, de desenhar personagens, e sempre eu quis criar uma história para eles. Porém, eu não sabia como criar, né? Eu não sabia a estrutura de uma criação, eu não sabia como é que funcionava, então eu deixei um pouco de lado. Porém, ao longo que eu fui crescendo, eu fui me interessando pela leitura. Uma vizinha minha incentivava a gente à leitura. Toda vez que a gente ia brincar na casa dela, ela tinha uma biblioteca na casa dela e a gente acabava indo levar esses livros para casa e ler. E eu acabei me interessando mais e mais. Sempre quis ser professor de história, sempre quis fazer alguma faculdade voltada à história. Mas, entretanto, acabei optando pela letras. A princípio, ao entrar no curso de letras, eu imaginei que seria algo mais tranquilo, mais parado, mas eu me enganei. Acabou sendo uma experiência bem didática, um curso bem didático, na verdade, um curso com vários projetos de extensão. E dentro do curso a gente aprendeu a importância do incentivo à leitura para os alunos, porque hoje os alunos, as crianças e adolescentes, eles estão deixando de lado esse hábito da leitura. Estão acabando optando por utilizar a leitura das redes sociais, que são aquela leitura rápida, aquela leitura de posters, de memes, e deixando de lado o livro físico, um papel. E eu acredito que a leitura no papel, ela dá à pessoa que está lendo uma imaginação maior. Então, dentro do curso, eu acabei conhecendo alguns professores que explicaram da importância da leitura e uma delas foi a professora Welitânia. Ela, com a ajuda de alguns acadêmicos, criou a Ressaca Literária. Os acadêmicos, eles acabam expondo contos, narrativas, poemas, para que fique registrado no curso um pedacinho da história de cada aluno. Existem também algumas biografias de alguns professores. E eu tenho um sonho, sim, de criar histórias dos meus personagens, acredito em histórias infantis, e acredito que ao longo do curso eu vou estar me aperfeiçoando mais sobre as narrativas, os temas, e acredito que será muito bom estar criando esses livros para incentivar crianças a estarem lendo e criando imaginação na vida delas. Não importa se você está começando agora ou retomando o caminho das palavras, sempre é tempo de abrir um livro e deixar que ele transforme. Porque ler é mais do que um hábito, é um encontro consigo mesmo, uma janela para novos mundos, uma chave para compreender a vida. O hábito que transforma nos lembra que nunca é tarde para começar, e cada página lida é uma semente plantada no terreno fértil do nosso ser.